Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está chegando a primeira vez, meu nome é André, sou professor da Rede Estadual de Minas Gerais e atualmente mestrando da Universidade Federal de Ouro Preto, tá? A gente vai trabalhar aqui um pouquinho do conceito de equação do primeiro grau, tá bem? Eu já deixo aí o convite de se inscrever no canal e caso você saiba de alguém que precise desse conteúdo, indique-o. Eu ficaria muito grato, tá bom? Seus comentários são muito bem-vindos, pois só assim eu consigo melhorar minha aula, tá? Então vamos lá. Então eu organizei o nosso conhecimento em alguns degraus, tá? Que eu acho que vão ajudar a gente a trabalhar com mais qualidade, tá bem? Então tá. A primeira coisa que eu quero que a gente entenda é o conceito de equação. Então nós vamos responder o que é uma equação, o que é uma equação do primeiro grau, tá bom? Porque existem vários tipos de equação. Quais são as partes que constituem uma equação? O meu objetivo com isso é que você consiga conversar comigo de maneira clara e correta. O que é a raiz de uma equação e o que significa princípio aditivo e multiplicativo. Esses dois princípios vão ser o que nós vamos usar para resolver algumas equações, tá bem? E aí nós vamos subindo nossos degraus, tá? Então tá, esse é o nosso plano base, tá? Se o vídeo ficar muito grande, talvez eu tenha que partir. Turma, não é hábito meu ficar editando muito vídeo, então se porventura eu tiver algum detalhe que eu tiver pecado aqui, eu já corrijo na hora mesmo, tá? E repasso para vocês. Se for algo mais sério, porque eu sou um ser humano e também erro às vezes, aí pode ser que eu faça uma edição pequena, tá? No mais, eu não fico editando muito vídeo, tá bem? Então, vocês fiquem à vontade para acelerar o vídeo, se achar que está muito devagar. Cada pessoa tem o seu ritmo próprio, tá? Então, vamos lá, vamos trabalhar. Primeira pergunta que a gente quer responder é o que é uma equação. Tá, então, o que é uma equação? Uma equação é uma sentença aberta, tá? Que estabelece uma relação de igualdade, tá? Então vamos entender cada parte disso. O que significa ser uma sentença aberta, tá? Turma, ser uma sentença aberta é sinônimo da gente não conseguir conhecer todos os valores que tem dentro dessa equação, tá? Basicamente, o que você tem que associar a ter uma sentença aberta? Toda equação vai ter uma letra ou um valor desconhecido, tá? Isso é essencial para a gente ter uma equação. E além disso, a equação tem que estabelecer uma relação de igualdade, tá? Então tá, vamos falar disso de forma simples. Bem, ser uma sentença aberta, tá? Quer dizer que é uma sentença onde você não vai ter todos os valores, então nós vamos ter ali alguma letra. Ser uma relação de igualdade, estabelecer uma relação de igualdade, isso significa que tem que ter o sinal de igual, basicamente, tá? Então vamos a alguns exemplos do que é uma equação, tá? Então tá, primeiro, exemplos, tá bom? Exemplo simples, 3x mais 4 igual a 0. Bem, olha só, tem um valor desconhecido, tá? E tenho uma relação de igualdade, logo eu tenho uma equação. Exemplo 2, 5x ao quadrado mais 3x menos 7, tudo isso dividido por y igual a 21. Você pode achar essa expressão um pouco feia, e de fato ela é um pouco feia. Não é algo que a gente costuma fazer sempre, principalmente no nível de ensino, tá? Quando se começa a aprender equação. Porém, eu tenho letra que eu não conheço? Tenho, eu tenho x e y. Tem uma relação de igualdade? Tenho. Então aqui, ó, eu tenho uma equação na primeira, tá? E eu tenho uma equação na segunda, ambas são equações. Exemplo, vamos para mais alguns exemplos, tá? Vou fazer aqui C, tá? 7x mais menos 3 quintos é menor que 21, tá? Observa, vamos lá. A gente tem uma letra desconhecida? Tem, o x.
Agora, outra coisa que pede é uma relação de igualdade. A gente tem uma relação de igualdade? Não temos uma relação de igualdade, tá? O menor que não estabelece uma relação de igualdade. Logo, isto não é uma equação, tá? Esse aqui é um exemplo de uma inequação, tá bom? Beleza, vamos para mais exemplos. D, tá? A D, vamos colocar aqui 3 vezes 2 mais 8 é igual a 9. Tá, muita gente pode ter se assustado aqui, mas calma. Vamos lá, primeira coisa. A minha sentença tem que ser aberta, ou seja, tem que ter uma letra. Nesse caso, a D, turma, a gente não tem uma letra. Logo de cara, mesmo tendo uma relação de igualdade aqui, não é uma equação. Aí muita gente pode até se perguntar assim, olha, professor, 3 vezes 2 é 6. 6 mais 8, isso dá 14, não dá 9. Pois é, eu não disse que essa sentença ela é verdadeira. De fato, aqui a gente tem uma sentença que é falsa, tá? Mas além dela ser... Mas além dela ser falsa, eu sei de uma coisa. Eu sei que não é uma equação, tá certo? Mais uns 2 últimos exemplos. E por que ela, nesse caso ainda só concluindo, por que ela não é uma equação? Porque ela não tem a incógnita. Eu não estou avaliando se é verdadeiro ou falso a minha sentença. Eu estou simplesmente dizendo que não é equação. Tá, último exemplo. Exemplo é 3x mais 5y é igual a 4x mais 2x menos 1. Ah, horrível esse exemplo. Galera, você não vai sofrer com isso. Não interessa se é horrível, se é bonito. Você tem que procurar as coisas que estão na definição. Como que eu analiso? Minha sentença é aberta? Sim. Por quê? Porque eu tenho letra. Aqui, ó. Tem letra. Basicamente assim. Resumido. Tá? Eu tenho uma relação de igualdade? Sim. Tenho aí o igual bem no meio. Então, eu tenho uma equação? Sim. Isso é uma equação. Tá bom? Então tá, vamos prosseguir. Feito isso, vamos seguir. Agora eu quero que a gente entenda o que é uma equação do primeiro grau, tá bom? Então, toda equação que possa ser escrita na forma ax mais b igual a c. Turma, eu sinto quando eu estou dando aula que muita gente se perde muito quando vem esse trecho aqui, escrita na forma. Tá? Quando eu tenho uma forma específica para escrever as coisas, eu sinto que muita gente se confunde, tá? Mas você não vai se confundir. Deixa eu te explicar uma coisa com números para ficar simples. Observa bem. Eu tenho aqui o número 10. Turma, o número 10 é a mesma coisa que 5 mais 5? É. O número 10 é a mesma coisa que 20 dividido por 2? É. O número 10 é a mesma coisa que 5 vezes 2? É. Observa o que eu estou fazendo aqui. A única coisa que eu estou fazendo é alterando a forma de escrita. Tá bom? Estou alterando. Tudo isso é 10, mas eu alterei a forma que eu escrevi o 10. Porque isso muitas vezes é conveniente para a gente, ajuda a gente a resolver alguns exercícios. Tá bom? Então tá. Vamos lá então. Vamos ver alguns exemplos de equações e a gente vai dizer se é do primeiro grau ou não, tá? Exemplos de equações. Pois bem, nosso vídeo já está chegando a 9 minutos. Eu vou dar esses exemplos, vou encerrar e aí a gente vai para o próximo, tá bom? Não quero fazer vídeo muito extenso, não. Tá, então, exemplos. Exemplo A, B, C, D, ó, eu já vou fazendo E junto, D, E e F. Tá, 5x ao quadrado mais 3x menos é igual a 0,5. Tá, olha só, galera, muita gente gosta de unir esse x ao quadrado com esse x. Você não pode fazer isso. Por que você não pode fazer isso? Porque para eu
unir isso aqui, para poder agrupar, eu preciso de ter a mesma parte literal. Se esse é x ao quadrado e esse é x, não posso, tá bem? Então tá, vamos para o próximo, tá? O próximo vai ser 5x mais 2x é igual a 21. É igual a mais 2x menos 3 é igual a 7. Tá, observa. Não tá da forma que eu quero. Por quê? Porque eu quero um número A que multiplica a incógnita x, tá? Mais um número B e vai ser igual a um outro número C, tá bom? Isso é uma coisa que eu devia ter colocado aqui. Vamos lá, vamos ajeitar. Esse A, B e C são números reais, tá? São um conjunto de números que vocês já conhecem. E o X é uma incógnita, tá bom? Vamos lá. Nota, isso aqui não está da forma que eu queria. Não é um número multiplicando x apenas, porque tem esse outro. Porém, eu tenho x aqui e tenho x ali, então posso agrupar. 5x mais 2x, turma, eu vou ter ao todo 7x. Eu tenho 5 e depois acrescento 2, eu tenho 7. Menos 3, isso é igual a 7. Nota, é um número que multiplica x, mais um número que está sozinho, esse número no caso é o menos 3, é igual a um outro número sozinho. Pronto, perfeito. E outra coisa é que esse primeiro número não pode ser zero, tá bem? Ok, então aqui a gente tem uma equação do primeiro grau, tá? Vou escrever, enquanto que na de cima a gente não tem uma equação do primeiro grau. Exemplo seguinte: 3x menos 2x menos x mais 7 é igual a 2. Tá, nota, tenho x apenas, então posso agrupar. Vamos agrupar e ver o que acontece. 3x menos 2x, se eu tinha 3 e tirei 2, eu vou ficar com 1. Se eu tenho 1 e eu tiro 1, eu fico com 0x. A mesma coisa que nada, né? 0x, 0 vezes x. Mais 7 é igual a 0. Nota aqui, 0x é um número vezes x. Só que aqui eu coloquei uma condição. O número que multiplica o x, que é esse a aqui, ó, qual que é a condição que eu coloquei? Ele tem que ser obrigatoriamente diferente de 0. Porque 0x não é 0. Então isso aqui ficaria igual 7 é igual a 2. Que de fato é uma sentença falsa, mas não deixou de ser sentença, tá? Nossa preocupação agora é dizer se é uma equação do primeiro grau. Bem, não é uma equação do primeiro grau, tá? Outro exemplo, tá? Eu acho que já tá até legal, né, turma? Eu acho que não precisa de mais exemplos, não, tá? Vamos ver aqui, vou dar só mais um com fração, e aí a gente encerra. 3x mais 4 igual a 7. 3x mais 4 dividido por 2 é igual a 7. Vamos lá, está escrito da forma que eu quero? Não está escrito, porque não está um número vezes x, tem alguém dividindo. Só que isso, turma, embaixo o 2 está dividindo todo mundo, eu posso reorganizar assim, ó. 3x dividindo 2, mais o 4 dividido por 2, isso é igual a 7. Bem, o que eu tenho? Um número que está multiplicando x, tá? 3 meios, mais um número que está sozinho, é igual a outro número. Eu consegui escrever na forma que eu queria? Sim. Logo, eu tenho uma equação do primeiro grau. Então é isso. Vamos para o próximo.